Ok, pessoal. Então, nós já estamos aqui gravando a nossa aula e nós vamos dar início, então. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação. Ótimo. Todos conseguem ver minha tela? Sim. Ótimo. Então, ok, pessoal. Na nossa aula da semana passada, nós fizemos, então, a introdução e os conceitos básicos em microprocessadores e microcontroladores, não foi isso mesmo? Então, nós chegamos a ver as características principais operacionais do microcontrolador, quais são os recursos internos, qual é a aplicação dos microcontroladores. Falamos muito de sistemas embarcados, não foi isso? Então, nós vamos hoje começar a estudar um microcontrolador de verdade, né? Um microcontrolador que não é hipotético, é um microcontrolador comercial que você pode comprar e pode fazer suas montagens, seus experimentos. Você pode fazer um sistema embarcado baseado nesse processador, certo? Então, nós vamos começar a estudar os microcontroladores da família PIC. PIC vem de Programmable Integrated Circuit. Então, a gente vai ver daqui a pouco que se trata de uma família de processadores, onde você tem aí todo um path, ou um caminho de processadores que tem menos ou mais recursos. Dependendo da aplicação, você vai poder escolher entre um ou outro com mais recursos para a sua aplicação, tá certo? Pessoal, a qualquer momento vocês podem me interromper, tá certo? Podem fazer perguntas à vontade. Estão me escutando bem? Eu estou escutando bem. Demais, tudo bem, Tá sim, pessoal? professor. Tudo Tá bem. sim, professor, tranquilo. Tá sim, professor. Deixa eu ajeitar esse microfone aqui, pronto. Ótimo, então vamos em frente, né? Qual é a nossa agenda? Qual é o nosso scheduling aqui dessa apresentação? Comparando inicialmente arquiteturas de processadores Harvard e Van Neumann, isso é um assunto que se vê mais em organização de computadores, mas a gente vai dar uma comparada aqui para poder introduzir a arquitetura do PIC, né? Então, vamos ver as características do processador, família de processadores PIC. Vamos começar a falar do PIC 16F628A, né? Ele veio a substituir um outro componente que era o 16F84, que hoje praticamente não é mais fabricado. Vamos ver a arquitetura desse chip, ou seja, quais são os recursos que ele apresenta para o seu projeto. E como ele é um circuito integrado, vamos ver a funcionalidade dos pinos, ou seja, a pinagem. Ok? Deixa eu pegar aqui meu celular. Só um minutinho, gente. Pronto. O celular estava alarmando aqui. Muito bem. Nós vamos ver até arquitetura e pinagem e na aula que vem nós vamos ver linguagens de programação, né? E vamos ver também o começo da programação da Assembly para esse componente, para esse dispositivo, tá certo? Lembrando, né, que a gente já falou que nesse curso a gente vai estudar microprocessadores, microcontroladores, programando em Assembly e em C, tá certo? Muito bem. Então, assim, apesar de ser uma apresentação extensa, né, e por isso mesmo a gente não dá tempo de ver toda hoje, mas vamos tentar ver até a parte da arquitetura e tocar levemente no tópico das instruções, mas vamos deixar para ver as instruções e os primeiros programas a partir da aula que vem. Certo?
Ok. Pessoal, há uma literatura que eu acho muito importante para vocês utilizarem com essa aula. É simplesmente consultar o datasheet, né, do PIC 16F628A, certo? Ele serve para 627, 628 e 648A. Tá? Em especial esses capítulos aí que eu estou mostrando para vocês, né? Mostrando que é um componente processador baseado em memória flash, né? Que é um microcontrolador de 8 bits, né? Tem um capítulo falando das características especiais do processador, tem um capítulo descrevendo a arquitetura, dá um overview da arquitetura, tem uma descrição generalizada, funcional, e tem a organização de memória. Esses tópicos que eu coloquei aí são, como eu diria, são capítulos, né, do datasheet. Então, recomendo bastante a leitura dele, né? Está no nosso Drive. Se você for lá no Drive, vai ter lá uma pastazinha chamada Datasheet, e você vai encontrar esse documento lá. Como também você acha facilmente, botando no Google, aí você dá o download aí, fácil. Ok, pessoal? Ficou claro essa questão da leitura desse material? Alguma dúvida, pessoal, sobre a leitura do datasheet? Oi, professor, o senhor está dizendo para ler, né, o datasheet em si ali? Sim. Né? Creio que não. Pronto, assim, porque o datasheet é enorme, tá certo? Claro que você não vai ler ele todo, mas pelo menos esses tópicos iniciais é interessante dar uma olhadinha. Só isso, ok? Vamos em frente. Como eu falei para vocês, pessoal, essas duas primeiras aulas, a passada e essa, ela ainda é um pouco teórica. Por quê? Porque a gente tem que apresentar várias coisas até começar a fazer código, escrever código e ver a coisa de uma maneira mais prática, tá certo? Mas é uma coisa que a gente tem que realmente atravessar, olhar a funcionalidade desse componente, né, para depois começar a fazer alguma coisa prática, tá bom? Muito bem. Nós vamos começar aqui fazendo uma descrição do que é a arquitetura Harvard e Van Neumann. O que é isso? Isso aí, gente, tem muito a ver com a organização interna de um computador, de um processador. E tem a ver como esse processador busca informações na memória, como é a ligação dele de memória, né? E mais ainda, como é a distribuição de memória de programa e memória de dados, né? Só lembrando a vocês que memória de programa é a memória que guarda as instruções codificadas binariamente, tá certo? Ou seja, a memória de programa guarda o programa, que vai ter que ser lido, buscado, compreendido, como a gente viu na aula passada, né? E temos também a memória de dados. O que é a memória de dados? São os dados que você vai usar para processar. São as entradas das operações aritméticas, são as variáveis que você cria, não é isso mesmo? E vai usar essas variáveis para fazer algum processamento. Então, essas variáveis ficam gravadas na memória de dados. Tá? Muito bem. Nós temos aí, então, dois comparativos: a arquitetura Van Neumann e a arquitetura Harvard. São conceitos assim básicos na organização de computadores. Na arquitetura Van Neumann, você vai ter um espaço único para guardar dados e programa. Ou melhor, na arquitetura Van Neumann, você vai ter um espaço de memória único, onde você armazena dados e o programa, tá certo? E a comunicação da CPU com essa memória é através de um único barramento. Então, ora ele está buscando dados, ora ele está buscando instruções do programa, certo? Muito bem. O que é que isso acarreta? Tem uma vantagem de ser uma implementação mais simples, mas, por outro lado, tem o chamado gargalo operacional. Esse gargalo operacional significa que a CPU não pode buscar ao mesmo tempo dois tipos de informações distintas. Ou ele vai buscar programa, ou ele vai buscar dados. Ok? Tá certo?
Já na arquitetura Harvard, a CPU tem acesso ao mesmo tempo a 2 espaços distintos de memória, uma memória de programa e uma memória de dados, certo? O que é que isso acarreta? Isso acarreta que você vai ter que ter uma CPU que esteja habilitada a ter esse controle separado, né? E qual a vantagem? A vantagem é que na arquitetura Harvard você consegue, ao mesmo tempo, no mesmo ciclo de clock, fazer acesso ao programa e fazer também acesso a dados. Por exemplo, eu podia estar buscando uma instrução enquanto estava guardando o resultado da anterior. Ou seja, eu estou trabalhando na anterior, guardando o resultado na memória de dados, enquanto estou também buscando o código. Significa que essa arquitetura é interessante do ponto de vista da funcionalidade, né? Então, você tem uma melhor taxa de uso de barramentos, né? Por que eu estou colocando isso, gente? Porque a maioria hoje dos microprocessadores está optando por essa arquitetura chamada Harvard, certo? Então, já de algum tempo, essa arquitetura ela facilita a implementação e facilita a operação também, né? Então, muitos processadores, muitos controladores estão usando essa arquitetura chamada Harvard. No passado, muita gente usou Von Neumann, né? Então, tanto um quanto o outro tem vantagens e desvantagens, tá certo? A ideia é que a maioria dos processadores hoje está usando a arquitetura Harvard, tá certo? Só um minuto, viu, gente? Pessoal, ficou claro isso aí? Eu estou citando isso também porque o nosso processador PIC, ele usa a arquitetura Harvard. O 16F628A é a arquitetura Harvard. Ok? Ficou clara essa transparência, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem, professor. Ok. Pessoal, de vez em quando eu vou estar perguntando aí a vocês para saber se vocês estão acordados, viu? Tá certo? Então, aí fiquem ligados e me respondam, tudo bem? Beleza, professor. Vamos lá. Vamos em frente. Bom, essas aí são características da arquitetura PIC, certo? Nós temos aí a arquitetura chamada Harvard, não é isso? Ok? Nós temos, então, aquele tipo de acesso que eu estava mostrando. Nós vamos ter pipeline de instruções, nós vimos isso na aula passada, né? Ou seja, o processador consegue buscar uma instrução ao mesmo tempo que está executando a anterior. Ele faz 2 operações ao mesmo tempo, né? Todas as instruções desse processador são em single word, ou seja, todas as instruções têm uma palavra binária única que identifica a instrução e tem todos os dados necessários para que a instrução seja executada, certo? Essas instruções têm mais de 8 bits, por isso são chamadas de long word, né? Todas as instruções têm um ciclo único, um ciclo de máquina único. Na verdade, tem algumas instruções que podem levar mais de um ciclo. Depois a gente vai estudar isso daí, tá? Nós temos um conceito de arquivo de registradores, nós vamos ver isso mais adiante, né? Set de instruções ortogonal e o processador do tipo RISC, Reduced Instruction Set Computer, ou seja, um computador com um conjunto de instruções reduzido, poucas instruções, certo? A decodificação dessas instruções é toda feita por hardware, certo? É porque existe um conceito aí de decodificação de instrução que pode ser por hardware ou pode ser por microprograma armazenado. No caso do PIC, a decodificação é por hardware, ok? Muito bem. Mas o que é exatamente um set de instruções ortogonal? Um set de instruções ortogonal significa que todas as instruções são intercambiáveis com os recursos que o processador tem. Ou, simplificando essa afirmação,
todas as instruções podem usar todos os recursos do processador, né? Isso parece uma coisa óbvia, né? Mas, assim, existem processadores que têm instruções que são específicas a alguns recursos. Por exemplo, um exemplo típico disso é o antigo 8051. O 8051 ele tem instruções que servem somente para um determinado tipo de registrador e não para outros, certo? Esse tipo de característica não existe no PIC, né? Todas as instruções servem para todos os recursos. Ok? Pessoal, tudo bem até agora? Tranquilo, professor. Tranquilo. Ok. Vamos em frente. Esse aí é uma figura que mostra a família de microcontroladores PIC, ou, em outras palavras, o PET, o caminho, né, que você pode percorrer saindo de um processador mais simples e básico até os mais evoluídos, com mais recursos, mais complexos, certo? Qual você escolhe para uma determinada aplicação? Depende do que você quer fazer, né? Por exemplo, não tem sentido você usar um controlador de 32 bits para controlar, por exemplo, um sistema de controle remoto, né? Um equipamento de controle remoto, onde você tem que ter poucas teclas e um infravermelho, né? Você não vai usar um processador de 32 bits, é demais. É matar uma mosca com canhão, entende? Então, você vai usar um processador mais simples, série 12, série 16, tá certo? O que nós vamos estudar... Pois não? Licença, desculpa. É que tem um amigo meu que está tentando entrar na aula agora, eu acho. Tá. E por que ele não usa o e-mail institucional dele? Aí eu não sei, professor. Eu mandei o link para ele agora. Tá bom. Ele. Mas deixa eu autorizar aqui. É o Guilherme, né? Não sei se... Eu já dei permissão, não sei se ele... Pronto, já entrou. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Tudo bem? Vamos retomar aqui a apresentação. Muito bem, vamos seguir. Então, como eu estava dizendo, pessoal, quanto mais aqui para a direita você vai, mais complexo é o chip. Alguns trabalham com 8 bits, outros trabalham com 16 bits, outros trabalham com 32 bits. Quanto mais você vai para cá, mais performance você tem e mais funcionalidade embarcada você tem também. Ou, em outras palavras, mais recursos você vai ter à medida que vai se afastando aqui, ó, indo até na direção dos 32 bits, certo? Só para a gente se situar, como eu estava falando, nós vamos, nesse momento, trabalhar com a série 16. Vamos trabalhar com 16F628A, tá certo? Detalhe, viu, gente? A arquitetura do que a gente vai estudar, ele é compartilhada com todos os outros. Só que ele vai sendo melhorado, vai sendo colocado mais recursos, mas a funcionalidade básica é muito parecida para todo esse PET. Então, se você entende bem o PIC 16, vai entender bem o 12, como também da série 24 e 32 também. Certo? Tudo que você vai ter é mais ou menos funcionalidade. Ok, pessoal? Pois não, pode falar. Essa família de microcontroladores, ela é recente ou já tem algum tempo? Já tem um tempinho, essa família aí, pelo menos até a série 18, né? A série 12 e 16, ela já deve ter aí pelo menos uns... Deixa eu fazer umas continhas aqui. Pelo menos uns 20 e tantos anos, tá certo? Foi uma série de processadores que nasceu muito bem, sabe? E até hoje, o PIC é um dos processadores mais utilizados para fazer prototipação rápida de sistemas embarcados, tá certo? Então, das famílias que mais vendem. Você tanto pode comprar um chip desse tipo indo, por exemplo, eu acho que você talvez encontre na Rua da Concórdia em algumas casas, né? Se não encontrar, você compra aí na Santa Efigênia, São Paulo, você encontra facilmente.
né? Você compra ele fisicamente, como você compra, vê que coisa interessante. Você compra uma descrição, um software, um programa que descreve a funcionalidade dele todinho. Aí o que é que você faz? Pega esse software e emburaca ele dentro de um projeto de um sistema integrado maior. Aí você tem o core do processador lá, com a descrição funcional dele. Então, você pode usar uma ferramenta para sintetizar isso, né? Você pega essa descrição, sintetiza, e você gera um arquivo com a funcionalidade do sistema todinho, e você pode mandar usinar esse chip, tá certo? Então, você tanto pode usar o chip fisicamente, comprando numa loja e botando no seu circuito, quanto a descrição funcional dele e usar num projeto maior, para usinar esse projeto maior. Não é interessante? É muito. E são características de projetos em microeletrônica. Já ouviram falar disso? Microeletrônica? A microeletrônica trabalha com a implementação desses sistemas em circuitos integrados, né? Tá bom? Ok, pessoal, seguindo em frente, né? Temos aqui as características de recursos que o PIC 16F628A ele apresenta. Tudo isso você vai encontrar no datasheet, né? Então, quais são os recursos que esse chip tem? Por que ele é tão interessante? Porque ele tem 3 temporizadores, chamados timer 0, timer 1 e timer 2. Ele tem 2 comparadores analógicos. Comparador analógico é aquele dispositivo que compara uma grandeza de tensão com outra, né? Tem módulos que capturam uma contagem, compara essa contagem e gera uma modulação Pulse Width Modulation, ou seja, uma modulação PWM. Tem um recurso chamado ZART, que é comunicação serial, tá certo? Tem também um fornecedor de voltagem de referência programável, né? Você diz qual é a tensão, a voltagem de referência que você quer. Ele tem 10 fontes de interrupção. 10 fontes de interrupção. O que é uma interrupção? Uma interrupção é quando o chip está executando um código, tá certo? E na execução desse código, algum dispositivo pede para ele parar para atender outra tarefa de maior importância. Então, ele é interrompido. Então, ele tem 10 recursos que podem interromper ele. Entre eles estão os próprios timers, timer 0, 1 e 2, a USART, tá certo? O comparador de tensão, o próprio módulo PWM, tudo isso pode, de alguma forma, interromper o processador para que o processador pare o programa e atenda uma outra função que é mais necessária naquele momento, tá certo? Para completar essa funcionalidade, pessoal, ele apresenta 16 bits bidirecionais, certo? O que é isso? São os pinos, né, que fazem comunicação para o meio exterior. Ou seja, você pode pegar uma informação do exterior e colocar dentro do chip, ou pode pegar uma informação interna e externar através desses pinos. Então, são 16 pinos de input-output, I/O, né? E eles estão organizados em 2 portos paralelos, chamados porte A e porte B. Significa que você pode pegar uma informação de 8 bits e jogar para fora pelo porte A ou porte B, certo? Antigamente, né, o pessoal usava uma expressão que não é muito elegante, não, mas dizia assim, to split, né? Ou seja, cuspir. O processador vai cuspir o dado fora, né? Cuspir, spit em inglês, não é isso? Significa que ele tem um dado externo e ia botar para fora, cuspir para fora, tá certo? Nunca mais eu vi o uso desses termos, não, mas se usava muito antigamente, tá certo? Então, você pode cuspir os dados pelo porte A e porte B. Como também pode ler os dados, viu, gente? Ou seja, os dados podem chegar pelo porte A e porte B e você interiorizar essa informação, tá certo? Então, isso é fundamental porque é a forma como o processador
ele se comunica com o meio exterior, né? O processador não funciona para si próprio, ele funciona controlando alguma coisa, lendo dados e externando os resultados, tá certo? Então, por isso que nós temos que ter essa comunicação aí, através do porte A e do porte B, e também pelo canal de comunicação serial, o USART. Tá bom? Muita informação, pessoal, por enquanto. Me digam aí vocês, o que é que estão achando? Um bocado de informação, né, professor? Eu concordo com você, meu caro, eu concordo, é verdade. Deixa eu dar um golinho de água aqui, viu? Eu concordo com você. De fato, é muita informação, sabe? Mas, assim, não tem outro jeito. É pegar assim, o datasheet e dar uma olhadinha, né? E vendo o que é que a gente vai usando para adquirir a informação, tá certo? Aí, com isso, o conhecimento vai sendo construído e a aplicabilidade do componente também, tá certo? Então, aí no caso, professor, o senhor, assim, a gente seria mais para a gente focar na leitura, vamos dizer, no entendimento do datasheet das peças, né? Para melhor entender essa parte Isso. aí, né? E tem muito literatura aí na internet. Se você botar aí, né? Descrição do chip 16F628A, do PIC 16F628A. Botar no Google, vai aparecer um monte de descrição, um monte de site, um monte, né, de coisa interessante, né? Esse site do Felipe Flop tem um bocado de coisa, né? O site da Microgênios tem também um bocado de coisa interessante, né? Sites de automação também, né? Então, você vai encontrar muita coisa interessante. Eu gosto, assim, recomendo o datasheet, porque é o documento oficial do chip, tá certo? Mas pesquisem também na internet, descrições aí interessantes, vocês vão encontrar com certeza, tá? Vamos seguir mostrando, olha aí uma fotozinha do chip, tá certo? Então, ele é o quê? Ele é um circuito integrado com 18 pinos, 9 de um lado, 9 do outro, certo? E cada pino tem o seu nome. Perceba que muitos dos pinos do chip tem função duplicada, é o caso aqui, ó, esse pino 18, ou às vezes até triplicada, é o caso aqui do pino 1, né? E uma coisa interessante é perceber que a maior parte desses pinos aqui é de I/O, é de input e output. Então, vocês estão vendo a setinha bidirecional vermelha aqui? Essa setinha bidirecional vermelha, ó, essas 8 setas aqui, é o porte A. Esses pinos são chamados RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 e RA7. Tá certo? Então, são pinos do porte A e são bidirecionais. Ah, professor, mas ele não é só porte A. Por exemplo, aqui é o RA2. É verdade, ele também tem uma função aqui que é de entrada analógica 2, né? E também é saída de tensão de referência. Então, dependendo do que você vai usar, pode ter uma função ou outra. Tá certo? Ah, por que não botaram tudo isso em pinos separados? Podiam ter feito isso, viu, gente? Ficaria um pino para RA2, outro pino para analógica 2, outro pino para tensão de referência. Mas eu acho que você já está imaginando aí na sua cabecinha que o tamanho do chip ia acontecer o quê, pessoal? Ia aumentar muito, né? Tá certo? Muitos pinos. E se você puder condensar dessa forma, é uma saída inteligente. Se usa muito isso em microeletrônica. Chips que têm pinos com função duplicada ou triplicada. Tá joia? Então, essa é uma descrição da pinagem. Aqui, em azul, eu tenho o porte B, ó, RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 e RB7. O pino aqui, ó, RB6, ele é quadruplicado, ele tem 4 funções. Pode ser RB6, pode ser saída do clock T1, né? Pode ser entrada do clock também, pode ser um pino de programação. Então, ele tem várias funcionalidades, certo? No nosso curso aqui, a gente vai trabalhar muito ele como entrada de clock,
tá certo? Esse pino aqui é RB6, tá certo? E o RB7 também, tá? Então, e tem aí, gente, ó, só os dos portes A e B já dá 16, não é isso? 16 pinos, tá certo? Quais são os outros pinos que nós temos aqui? A alimentação, ó, e o VSS, que é a alimentação positiva no pino 14 e a alimentação negativa no pino 5, certo? Então, isso aí é a pinagem. Isso é importante, gente, quando a gente está montando um circuito, né? Mas muitas vezes a gente já pega aqui uma plaquinha pronta, como é o caso, né, de kits de desenvolvimento parecidos com Arduino e tal, tá certo? Então, essa é a pinagem do chip. Aqui, gente, eu tenho uma figura, novamente a figura anterior, né? Mas comentando cada um dos pinos, certo? Cada um desses pinos. Então, isso aqui eu tirei da onde? Adivinha, gente? Que figura é essa? Veio da onde? Adivinha? Veio do datasheet. Datasheet, exatamente. Parabéns, exatamente. Tá certo? Então, aqui ele vai escrevendo os pinos. O datasheet é todo em inglês, viu, pessoal? Tá certo? Mas sem problema. Literatura técnica fácil de ler. Vamos em frente. Um chip desse tipo, pessoal, você vai programar essencialmente em 2 linguagens, né? Tem outras além dessas que eu estou mostrando aqui, né? Vai ser um código em linguagem C, chamamos de arquivo fonte em C, ou vai programar em assembly, certo? Se você programar o seu chip, né? Você fizer seu código em C, você vai precisar de um tradutor chamado compilador, né? Compilador linkador. Com isso aqui, você vai gerar um código executável que você vai gravar na memória do seu chip, na memória flash, né? Então, vai ter que ter um programador para o dispositivo para gravar esse código traduzido, compilado. Se você usar a linguagem assembly, você vai precisar de uma ferramenta que também traduz da mesma forma, só que ela é chamada de montador ou assemblador, assembler, montador, tá certo? Ele é chamado de montador porque ele vai analisando linha a linha do seu programa e vai traduzindo diretamente cada linha, cada instrução na sua palavra binária. E com esse código compilado, traduzido, você programa no seu dispositivo. Ok? Então, são só essas 2 linguagens que existem? Não, existem outras, tá certo? Você pode programar, por exemplo, em Pascal para o processador, mas é pouco utilizado. Pode programar em BASIC também, mas é menos utilizado. As linguagens mais utilizadas para programar microcontroladores são C e Assembly, tá certo? Detalhe, viu, gente? Todo processador de qualquer família pode ser escrito o código em Assembly, mas esse Assembly não é intercambiável entre processadores diferentes. Tipo o seguinte, se você escrever um código em Assembly para o chip do Arduino, né, o ATmega 328, tá certo? Aquele código em Assembly para aquele chip do Arduino não serve no PIC e vice-versa. Entenderam? Já se você escrever em C, aí tem uma facilidade. A portabilidade de uma para outra é mais fácil. Mas você ainda tem que fazer alguns ajustes. Entenderam, pessoal? Tudo bem? Beleza, professor. Ô, professor. Pois não? O compilador, no caso, se nós estivermos programando em C, o compilador ele tem que ser específico para aquele processador? Exatamente, muito bem colocado. Exatamente. Então, por exemplo, eu indiquei para vocês um compilador C, que é o compilador da microeletrônica, tá certo? Esse compilador é o chamado, não sei se vocês... Eu tenho ele aqui, né? É o Micro C for PIC, né? Na primeira aula tem um link para download lá. Pode baixar que a gente vai utilizar ele, tá certo? Então, ele é um compilador específico para o nosso chip desenvolvido pela microeletrônica, certo? Ok, pessoal, visto aí essas linguagens de programação, vamos ver a arquitetura interna, né?
Não se assuste com a figura, não. Essa figura aqui, adivinha de onde eu tirei? Adivinha? Sim, vocês têm razão. Eu tirei do datasheet, tá certo? Mas eu tenho um desenhozinho que é mais bonitinho do que o datasheet. Aqui para nós, viu? Eu gosto mais desse desenho aqui, tá certo? O que é isso aí, gente? Parece uma planta baixa, né? Tá certo? Mas aí é mostrando os blocos, né, dos recursos que você tem na arquitetura interna do controlador, tá certo? Então, isso daí são blocos que mostram a funcionalidade, né? A gente não vai detalhar aqui a nível da microeletrônica, claro, é uma loucura fazer isso, não tem porquê, tá certo? O que é que eu posso mostrar aqui para vocês? Vamos por partes, né? Primeira coisa que eu mostro. Está vendo o destaque aí? Esse círculo vermelho? Dá para ver, gente? Dá sim. Dá sim, professor. Ótimo. Então, o que é isso aí? Essa é a sua memória de programa. É uma memória flash. Ou seja, que você grava e você pode apagar eletricamente, né? Aí vai ficar o seu código compilado, tá certo? Vou escrever um código aqui para acender luzes, vai ser os LEDs da minha árvore de Natal, beleza. Esse código você vai acender vários LEDs, várias luzes, vai estar gravado nessa memória aí, tá certo? Existe um recurso aqui, que é um contador de programa, que vai endereçar essa memória e fazer com que cada palavra binária seja lida e passe por um decodificador de instrução, tá certo? Qual é o outro recurso? O outro recurso é a unidade de controle. O que é que essa unidade de controle faz? Você percebe que essa unidade de controle está ligado lá com a flash, através desse barramentozinho aqui verde, ó, e tem aqui um registrador chamado registrador de instrução. A instrução, quando é lida da memória, ela vai para essa unidade de controle, porque ela vai ser o quê? Decodificada, ela vai ser compreendida. Essa instrução que eu li aqui vai servir para quê, meu Deus do céu? O processador está perguntando para ele. Peguei a instrução, vai servir para quê? É para fazer o quê, minha gente? Aí ele vai decodificar e vai identificar que aquela instrução é para somar, subtrair, saltar, fazer operação AND, né? Mover um dado, copiar um dado, guardar na memória, enfim, tem várias instruções que podem ser lidas e interpretadas aqui. Então, esse é o nosso decodificador de instrução, tá certo? O outro bloco importantíssimo é a memória RAM. Tá dando para ver, gente? Está destacado bem aí? Dá para ler que é uma RAM? Tá sim, professor. Tá pronto. Quando você escreve um código em C, por exemplo, né? Vai criar uma variável, né? Inteiro A igual a 10, certo? Então, quando isso for compilado, né, e o seu programa for executado, ele vai ter que criar essa variável na memória. Essa variável vai ser criada aqui na memória RAM. E essa posição de memória, especificamente, ele vai ser inicializado com o valor 10. Entende? Então, as variáveis que você cria no seu programa vão ficar gravadas aqui. E se a variável for atualizada? É atualizada na memória RAM. Tá certo? Entenderam, pessoal? Muito bem. Sigamos. Aqui nós temos um bloco muito importante. É a unidade lógica aritmética. Ou seja, é aqui que é feita a computação. É aqui que é feito os cálculos. Tá certo? É aqui que a instrução efetivamente é executada. Tá certo? Tem duas coisas importantes aqui. O bloco que faz a operação chamado ALU, Unidade Lógica Aritmética, e tem um registrador aqui chamado W Register. Esse W, gente, vem da palavra em inglês work. O que quer dizer work em inglês, hein, gente? Quem sabe dizer? Work? Trabalho. Work. Oi? Como? Trabalho. Trabalho? Work em inglês quer dizer trabalho, né? Esse trabalhar. E o nome desse registrador é W de work, porque o pobre coitado trabalha pra caramba. Tá certo? Então, por que ele trabalha pra caramba? Porque
todo o resultado da operação aritmética pode ir para ele. Tá vendo? Tá vendo essa saidinha aqui em verde? Toda vez que você faz uma conta, faz um processamento, o resultado pode ir para W. Eita, professor, mas também pode ir para cá, né? Para esse barramento verde e pode ir para a memória RAM. Eita, é verdade. O resultado de um processamento pode pegar o caminho, ó, aqui, ó, sai da ALU, vai aqui pela direita, sobe por esse barramento e vai para a RAM. Então, o resultado pode ser guardado na RAM. Por exemplo, imagina aquela variável A igual a 10. Você mandou incrementar ela, né? É isso? A variável está guardada aqui na RAM. Aí você incrementa, né? A variável incrementada, ela é feita aqui a operação na ALU e depois ela sai para aqui e volta para cá. E ela é atualizada na memória RAM. Entenderam? Então, é assim que o processamento ele pode ocorrer com uma variável. Mas, então, esse resultado, se você quiser, pode ir tanto para o registrador W, quanto pode ser guardado na memória RAM. Agora, tem outro detalhe também, gente. Olha, uma das entradas da ALU vem desse MUX. O dado pode vir da memória RAM, como também pode vir da instrução. Então, o dado que vai ser processado aqui na ALU, ou vem da instrução, ou vem da RAM. Então, ele entra nessa entrada da ALU. E a outra entrada, quem é que tem? O próprio registrador W. O que quer dizer isso, gente? Em toda operação aritmética ou lógica de processamento, W vai ter 1, 2 operandos. Ah, eu quero somar 10 com 20. Ah, beleza. Um desses dados vai ter que estar em W. Entenderam? Aí vem, faz a soma na ALU, e o resultado vai para onde? Vai para W ou vai para a memória? Espera aí, professor. Imagina que o W tem 10. E aqui no MUX, na entrada, tem 20. Eu vou somar 10 mais 20. O resultado vai dar 30. E se eu guardar esse 30 em W, o que é que acontece com o 10 que eu tinha antes em W? Ele é perdido. A informação é coberta, é atualizada, updated com o resultado da operação. Entenderam isso, pessoal? Alô? Entendi. Mais ou menos. Tem como o senhor repetir aí, professor? Tipo o seguinte, toda vez que você vai fazer uma operação aritmética ou lógica, ou seja, fazer uma computação entre dois dados, um desses dados vai ter que estar em W. Ok? E o resultado da operação você pode guardar em W ou pode guardar na memória. Se você quiser guardar na memória, beleza. Se você quiser guardar em W, a informação que ele tinha antes é coberta pelo resultado. Entendeu? Suponha que W tem 10. Né? E a outra entrada aqui, ó, que vem do MUX, tem 20. Então, W tem 10. A entrada aqui, ó, da ALU tem 10. Aqui tem 20. Certo? 10 mais 20 dá 30, não é isso? Esse 30, se você quiser guardar em W, W vai ficar atualizado com esse valor 30. Ok? Aí o 10 que ele tinha antes é perdido. Isso é bom ou é ruim? Tanto faz. Se for importante para você, o dado que tem em W, ao invés de você guardar o resultado em W, o que é que você deve fazer? Mande guardar na memória RAM. Entenderam? Tá certo? Então, eu estou mostrando isso, gente, porque isso é uma característica operacional do PIC e de muitos microcontroladores fundamental para de onde vêm os dados do processamento e para onde vai o resultado do processamento. Né? No PIC, você vai ter esse jogo aqui, MUX, né? O multiplex, pega um dado ou outro, jogando o dado aqui na entrada, e W jogando dado na outra entrada. Certo? Quando a gente estiver escrevendo o primeiro código, a gente vai pegar um exemplo muito básico, tá certo? De soma, e vai ver isso na prática. Tá joia? Por enquanto, entendo que existe esse recurso aqui no controlador e você vai usar muito isso. Tá joia? O outro bloco importante, continuando, né? São os periféricos, os portes de I/O,
tá certo? E a entrada de clock, tá certo? Ou seja, aqui eu posso colocar um cristal oscilador. A gente viu na aula passada, né, que todo processador precisa de um clock, não é verdade? Então, esse clock pode vir aqui. E esse porte de I/O é a comunicação desse sistema com o meio exterior. São os portos, os pinos, né? No caso do 628A, como nós já vimos, tem dois portes, porte A e porte B. Então, eles estariam aqui. E os periféricos? Os periféricos são os timers, os comparadores, a comunicação serial, os ART, e por aí vai. Tá bom, gente? Tudo bem? Ô, professor. Pois não. No canto esquerdo inferior tem um bloco de timing ali, timing generation, né? Aí certo. esse OSC1 e 2, no caso seriam o quê? Ah, tá. Desculpa, eu falei uma coisa errada. Ainda bem que você me alertou. Obrigado. Eu falei uma coisa errada. Vamos lá, deixa eu corrigir meu erro. Isso aqui não é a entrada do clock, não. Aqui é para o clock de funcionamento do chip, não. Isso aqui é uma entrada de um clock, sim, mas para o timer, o contador, tá certo? Ok? Para um contador. Tá? Então, essa entrada de clock serve para contar eventos através desse bloco chamado contador. Esse cara aqui, ó, OSC1, OSC2, aí sim é a entrada de clock do sistema. É aqui que você pendura o cristal oscilador. Tá certo? Então, tem um bloco chamado geração de temporização, porque ele vai pegar esse cristal aqui e vai otimizar o sinal de clock para todo o sistema de decodificação de instrução. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, isso aqui é a entrada do clock, tá certo? E o que é esse pinozinho aqui? Master Clear, reset geral, certo? Sim, porque todo processador precisa ter um pino de reset para inicializar ele. Tá certo? Consegui responder, tirar essa dúvida? Sim. Professor, mas tipo, por que são necessárias duas entradas, no caso, para o cristal? O clock, né? Isso. Beleza, boa pergunta. Porque muitas vezes você pendura um dispositivo que é cristal oscilador. Ele tem duas perninhas. Parece muito um capacitor. Capacitor não tem duas perninhas, não é isso? Né? Aí o cristal oscilador também tem duas perninhas. Aí você pendura aqui, ó, uma perninha em OSC 1, outra perninha em OSC 2. E aí ele, por si só, começa a vibrar e gerar uma diferença de potencial oscilando. Aí a unidade de temporização pega esse sinalzinho com uma senoide bem pequenininha, quadra ela, fica bem bonitinha. Certo? Mas você, se quiser também, pode usar um oscilador externo e injetar em OSC 1. Entendeu? Mas não tem necessidade de você fazer isso, não. Construir um oscilador externo para injetar OSC 1, porque ele já tem um oscilador interno. É esse time generation aqui. Consegui tirar essa dúvida? Sim. Beleza. Tranquilo? Valeu. Então, gente, essa é a arquitetura interna do controlador, tá certo? Detalhe, viu, gente? Deixa eu falar uma coisa importante aqui para vocês. Aqui a RAM, né? Eu vou dar uma destacada mais nela, porque a RAM, como eu falei para vocês, ela guarda variáveis que seu programa vai usar. Mas ela também guarda alguns registradores muito especiais. Aliás, são tão especiais que são chamados de registradores de função especial, SFR em inglês. Né? Para que servem esses registradores especiais? Para configurar recursos como os periféricos, como os portes de I/O, tá certo? Como os temporizadores. Então, esses registradores aqui são muito importantes para você configurar a funcionalidade do seu chip. Tá certo? Ok, pessoal? Então, isso é fundamental. A RAM ela tem registros especiais e também tem registros de propósito geral, de funcionalidade geral. Tá joia? Que fique registrado isso aí, porque a gente vai usar isso no futuro.
Muito bem. Então, aqui, continuando, quais são as memórias que se apresentam nesses chips? Memória flash, como nós já vimos, para guardar o código. Memória EEPROM, né? EEPROM. Por que o EEPROM é importante e existe em microcontrolador? Porque a EEPROM é uma memória muito versátil, gente. Você escreve nela como se fosse uma RAM e ela mantém o dado lá armazenado quando você desliga, né? Então, você escreve como se fosse uma RAM e ela mantém os dados desligada de energia como se fosse uma ROM, né? Quando você ligar novamente, os dados vão estar lá gravados da EEPROM. Ok? Ô, professor. Sim. Só ela que faz isso? Ou a Flash faz também? Ou a Flash, tipo, ela só é melhor porque ela é mais rápida do que comparando com as outras? E a Flash, como o nome está dizendo, é mais rápida do que todas. Você programa e apaga ela rapidamente. Entendi, mas aí se desligar, ela perde o que tem. Não, a Flash mantém. Mantém também igual a E2 Pro, né? Exatamente. A Flash é uma memória do tipo ROM, Read Only Memory. É uma memória que armazena o dado mesmo desligado, certo? Tanto é que você desliga seu sistema embarcado e quando ligar de novo, ele está lá, funcional. Por quê? Porque o código está gravado na Flash. Entendeu? Ah, mas então o que é que se grava na EEPROM? Por que não se guarda o código na EEPROM? Porque a EEPROM, gente, infelizmente é muito lenta, tá certo? A resposta dela é muito lenta e você perde desempenho com isso. Ela é muito boa para guardar dados esporádicos. Por exemplo, alguém sabe o que é um data logger? Acho que não. O que é um data logger? Data logger é um equipamento que ele recolhe dados, né, periodicamente e guarda internamente na memória dele. Então, assim, um equipamento que, por exemplo, está monitorando qual é o valor de tensão de uma linha elétrica. De minuto em minuto ele vai lá e lê quanto é o valor da linha elétrica, para saber se está variando muito, acima de 10%. Ele lê e vai guardando aonde essas leituras? Na Flash ou na EEPROM? Na EEPROM. Ok, gente? Tá certo? Ah, mas por que não guarda na Flash? Porque a Flash é melhor para o código mais rápido, executar mais rápido. E o dado você guarda na EEPROM. Quando você desligar o seu chip, o dado vai estar lá guardado na EEPROM. Tá certo? E a EEPROM você pode manipular pontualmente. Você pode modificar o dado, você pode apagar, escrever por cima pontualmente, ou seja, numa posição de memória. A Flash você apaga ela toda, ou pelo menos regiões dela. A Flash é muito utilizado também, gente, no pendrive, né? O pendrive que você tem é uma memóriazinha Flash, tá certo? A Flash também é utilizado como memória SSD dos computadores, dos notebooks, tá certo? Professor, tem alguma que seja mais rápida que ela? Porque, tipo, hoje em dia tem o SSD e tem o M2, né, que já é mais rápido que o SSD. Isso. Aí... Tem, e assim, essas tecnologias podem ser incorporadas aos microcontroladores. Só tem um detalhezinho, né? Vai encarecendo, certo? Sim. Nada bastante. A pessoa vê até a diferença, por exemplo, de um SSD do comum, né, do, vamos dizer, o mais antigo, para um M2 mais novo. Exatamente. Assim. Exatamente. A Flash é uma tecnologia assim, um pouco mais antiga, mas muito eficiente, né? Ela atende bem a maioria das aplicações embarcadas com tranquilidade a um preço justo, né? Mas você pode ter coisas assim mais dinâmicas, mais rápidas, tá certo? Muito bem, pessoal. A outra memória que você vai encontrar é a memória RAM estática, SRAM, é a RAM, né? Eu digo RAM estática porque tem RAM dinâmica, né? A RAM dinâmica é aquela memória RAM que você tem um pente que espeta no PC, né? Aquela memória dinâmica. Ela é dinâmica porque, mesmo alimentada, ela vai perdendo os dados, né? Você tem que estar refrescando ela. Mas essa RAM aí é estática porque ela não precisa de refrescamento. Gravou, ela mantém o que está gravado desde que esteja alimentado.
Se você tirar a alimentação da SRAM, de qualquer RAM, ela vai perder os dados. Ok? A SRAM é formada especialmente por bipolar, né? Por flip-flops e coisas desse tipo. Na hora que você desliga, ele perde aquela informação. Tá beleza? Aí tem outros tipos de EEPROM, OTP. OTP é On-Time Programming, né? É tipo uma memória EEPROM, aquela que tem a janelazinha para apagar, sem a janela. Você programa uma vez só e pronto. Ela está programada para o resto da vida. Se você errar a programação, joga o chip fora, porque não tem como apagar. Tá certo? Essa é a característica da OTP. Tá joia? Mas o que a gente está encontrando mais frequentemente, pessoal? Memória flash para o código, memória EEPROM para dados, memória SRAM para variáveis. É o que você encontra mais comumente. Tudo bem? Podemos ir em frente? Pode sim, professor. Vamos lá. Aguinha para molhar a garganta e vamos em frente. Muito bem. Aí tem uma coisa interessantíssima, é a execução das instruções em pipeline, tá certo? A gente comentou na aula passada que o PIC ele precisa de 4 pulsos de clock para executar uma instrução. Ou, em outras palavras, 4 pulsos de clock para o ciclo de máquina, né? O ciclo de máquina é o tempo necessário para executar uma instrução. Aqui eu tenho 3 regiões com 4 pulsos de clock. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 pulsos de clock. Tem uma separação 1, 2, 3, 4 pulsos de clock. 1, 2, 3, 4. Cada uma dessas regiões aqui é um ciclo de máquina. Ciclo de máquina, ciclo de máquina, ciclo de máquina. Neste primeiro ciclo de máquina, né, o que acontece? O PIC vai buscar a instrução apontada pelo contador de programa, né? Que é o contador de programa. Vamos voltar aqui só um pouquinho. O contador de programa é esse aqui, gente. Ele endereça a memória flash. Então, a pulsa de memória que vai ser acessada na flash, que vai ser lida, é habilitada pelo contador de programa aqui. Tá? No início de todo o programa, esse contador aqui está zerado. Vai começar a execução do programa, esse contador está zerado, para pegar a pulsão de memória 0. Depois que ele lê, ele incrementa para 1, pega a pulsão de memória 1. Depois incrementa, pega 2. Depois incrementa, pega 3, a 4, a 5, a 6, e por aí vai, até terminar o programa. Então, o contador de programa, gente, ele aponta para buscar a instrução, né? O contador de programa aqui é chamado de PC. Mas, ao mesmo tempo, nesses 4 pulsos de clock aqui, ó, ao mesmo tempo, nesse ciclo de máquina, ele vai executar a instrução anterior, PC-1. Ok? Então, ele busca e executa ao mesmo tempo. Busca a nova instrução, executa a anterior. No próximo ciclo de máquina, o que é que acontece? Ele vai executar aquele buscou antes, né? E vai buscar uma nova instrução, PC+1. No próximo ciclo de máquina, ele vai executar qual? Vai executar PC+1 e vai buscar PC+2. Ou seja, em cada ciclo de máquina, ele busca uma nova instrução e executa a anterior. Busca uma nova instrução e executa a que pegou anteriormente. Busca uma instrução e executa anteriormente. Entenderam? Então, isso é que nós chamamos de execução em pipeline. É um pipeline simples, de 2 estágios. Como eu falei para vocês, existem processadores com pipeline muito mais complexos. Mas esse do PIC é bom. Ele é muito bom. É 2 estágios. E quando uma máquina trabalha num nível muito básico, ele é muito eficiente. Tá? Dá para dar uma boa velocidade, um bom desempenho, só buscando uma instrução e executando a anterior a cada ciclo de máquina. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Por enquanto, não, professor. Estão me ouvindo, né? Sim, sim. Beleza.
Vamos em frente. Aqui é a mesma figura novamente, né? Descrevendo o que é um pipeline. O pipeline de instruções sobrepõe-se no tempo a busca e execução de instruções, né? Fazendo com que a execução dessas instruções seja em single cycle. Single cycle quer dizer que ele precisa de um ciclo de máquina para executar uma instrução, né? Por exemplo, aqui eu tenho 5 ciclos de máquina. Ciclo de máquina 0, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho um programa. A instrução 1 é move LW, a instrução 2 é move WF, a instrução 3 é um call, a instrução 4 é um BSF, né? Na primeira instrução, ele busca a instrução 1. Fetch, em inglês, quer dizer buscar. Busca a instrução 1. No segundo ciclo de máquina, o que é que ele vai fazer? Executar a instrução 1 e buscar a 2. Estão vendo? No terceiro ciclo de máquina, ele vai executar a 2 e buscar a 3. Tudo isso no mesmo ciclo de máquina, né? Nesse terceiro ciclo de máquina, ele vai executar 3 e buscar 4. Tá certo? Nesse quinto ciclo de máquina, tem um probleminha que essa instrução aqui é uma instrução de desvio, saltar. Se é para saltar, no final das contas, ele não vai mais buscar a próxima instrução. Ele vai ter que descarregar esse fetch, é isso? Tá certo? E vai saltar para o que nós chamamos aqui de subrotina. Tá certo? Subrotina 1, que foi onde ele pegou aqui na instrução 3. Ele vai executar aqui o que pegou na 3. Tá certo? O detalhe é assim, o pipeline ele se atrapalha toda vez que tem uma instrução de salto. Tá certo? Porque ele decodifica e na próxima instrução que ele deveria executar a seguinte, ele vai ter que executar uma instrução de salto, né? Mas o que eu quero mostrar inicialmente é que cada ciclo de máquina tem 2 operações, a busca e a execução. Busca, execução, busca, execução. Tá certo? Muito bem. Então, isso é o que nós chamamos de pipeline. Isso está na lista de exercícios, viu, gente? Que vocês vão responder. Aqui nós temos uma coisa interessante, que é o conceito de arquivo de registradores. Ó, essa figurinha aqui, não lembra para vocês um arquivo daquele de ferro? Vocês estão ligados o que é aqueles arquivos de ferro cheio de gavetinha? Você vê muito escritório. E aqueles que tem também cartório, né? Isso. Aquele que... Desculpa. Aqueles cartórios que você vai pegar reconhecimento de firma, o cara abre aquele arquivo, né, para pegar a ficha do cara, né, com assinatura e conferir e tal, não sei o quê, né? Hoje em dia tem digitalizado, né, mas tem os cartórios antigos que ainda trabalham assim, né? Lembra um arquivo, né? É porque é o seguinte, na organização do processador, isso aqui é a memória RAM, gente, tá certo? Na memória RAM, você tem alguns registros especiais, certo? Tudo isso aqui, ó, INDEF, Timer 0, PCL, Status, FSE, Port A e outros SFRs, né? São vários registradores especiais, né? E você tem também a memória RAM, que é para registradores de propósito geral, GPRs, né? Então, você tem SFRs e GPRs na RAM, ok? Sendo que SFRs são esses registradores de função especial, bem direcionado, e os GPRs é o quê? Posições de memória sem nenhuma funcionalidade especial. Você usa essas memórias como variáveis. Ok? Toda essa RAM, gente, tem uma comunicação direta com a Lua. Tá vendo? Qualquer dado pode ir para a Lua vindo daqui. A outra entrada da Lua vem da onde? Do registrador work, registrador W. E o resultado da operação aritmética ou vai para a RAM, para uma GPR, ou vai para o registrador W. Tá certo? É muito comum o resultado ir para W. Tá bom? Ah, professor, mas sobrescreve o que tinha antes. É verdade. Se não for importante para você, sobrescreve.
Você é o programador, você que vai controlar isso. Tá? Então, no final das contas, gente, eu quero dizer para vocês que a RAM tem acesso direto à unidade lógica aritmética, que é que faz o processamento no PIC. O resultado desse processamento pode ir para a RAM. Tá certo? Nas instruções, você vai dizer se o resultado que você quer vai para o W ou vai para a RAM. Você identifica isso, para onde vai o resultado. Muito bem. Aqui eu tenho outro mapa muito interessante. Adivinha de onde eu tirei? Adivinha? Do datasheet, tá certo? Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho um mapa da memória flash, a memória de programa. A nossa memória flash, ela começa no endereço 0, tá certo? Olhe essa memória aqui toda como se fosse também um arquivo, onde cada posição de memória é como se fosse uma gavetinha do arquivo. Cada gavetinha tem uma numeração para identificar. A gavetinha 0 é o chamado endereço ou vetor de reset. Todo programa vai começar no endereço 0. Entenderam, gente? Quando você dá um reset nesse chip, naquele pino de master clear, dá um reset, né? O contador de programa zera e vai endereçar a posição de memória 0. Por isso chamamos isso aqui de vetor de reset. Então, isso começa no endereço 0, tá certo? No endereço 4 tem uma coisa interessante que é chamada de vetor de interrupção, tá? Ou seja, todas as interrupções vão levar para esse endereço 4, certo? Essa memória de programa, ela continua até o endereço 07FF, tá certo? 07FF significa que sua memória flash tem 8K, tá certo? 8K não, desculpa, 4K, porque são FF aqui, né? São 8 bits, né? 9, 10, 11, são 11 bits, tá certo? Aqui, né? Para endereçar essa flash, certo? Aqui, ó. Uma coisa interessante que a gente pode ver é aqui no datasheet. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ok? Aqui é o datasheet que eu estou recomendando que vocês leiam. Tá certo? Aqui nós temos características, né, de alta performance, qual é o clock máximo que ele consegue, até 20 MHz, né, capacidade de interrupção, né, vários modos de endereçamento, 35 instruções, tá certo? Tem aqui características de velocidade, de consumo, ok? E temos aqui também, deixa eu mandar aqui para a parte da memória, Memory Organization, tá certo? A memória interna dele, tá certo? Do 628A, tá certo? Tem uma memória de 8K por 14 bits. 16F, 627A, 628A, 64 possui, né, uma memória capaz de endereçar 8K por 14 bits. Né? Olha a mesma figurinha que está lá, gente. Está vendo? Ó? Não é a mesma figurinha? Né? Então, começa no endereço 0, aqui, ó, e vai até o endereço 07FF. Tá certo? Ok? Então, até 8K você pode ter aí nessa memória. Tá certo? Muito bem. Vamos em frente. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, essa é o mapa de memória, flash. Ok?
Então, nosso programa, gente, vai ficar gravado aqui, ó, a partir dessa memória, a partir do endereço 0. Tá certo? Aqui, gente, nós temos a memória RAM. Aí você pode se perguntar, ô, professor, a memória RAM está dividida em 4 faixas aqui. Exatamente. A memória RAM ela é dividida em 4 faixas chamadas bancos. Banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Vamos voltar lá para o datasheet? Lá no datasheet, tá certo? Aqui em Data Memory. Aqui é a mesma figurinha que está lá, estão vendo? Então, nós temos 4 bancos de registradores. Banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Esses bancos estão aí, eles aparecem divididos, porque nessa memória RAM, né, por exemplo, vamos pegar aqui o banco 0. No banco 0, eu tenho vários registradores especiais. Vários. Tudo isso aqui são registradores especiais. Tá? E quando chega aqui a partir da posição de memória 20, eu tenho o quê? GPRs, ou seja, General Propósito Registro. A RAM de propósito geral. Então, tudo isso aqui, gente, é endereçamento, SFR, Special Function Registers. Certo? Tudo na RAM. E eu vou ter aqui memória GPR, a partir do endereço 20. Ou seja, RAM de propósito geral. Tá certo? Isso vale para o banco 0, o banco 1, o banco 2 e o banco 3. Certo? Todos eles têm registradores especiais. Alguns repetidos. Por exemplo, o registrador status está no banco 0, também está no banco 1, também está no banco 2, também está no banco 3. Por que ele está nos 4 bancos, professor? Porque esse registrador status é muito utilizado para você verificar algumas condições de operação do processador. A gente vai ver isso mais na frente. Mas ele é muito importante. Tá? Aqui, ó, eu tenho um registrador porte B. Esse registrador aqui é o registrador que recebe um dado quando você lê os pinos. Quando você quer externar os dados, é só escrever em porte B que ele, o processador pega o que está aqui em porte B e já bota lá nos pinos do processador externamente. Tá certo? Porte B está no banco 0 e está no banco 2. Banco 0, 1, 2 e 3. Certo? Vamos voltar à apresentação. Tá certo? Tudo isso aqui eu tirei do datasheet, viu, gente? Essa aula está disponível lá no nosso Drive. E aqui, gente, eu tenho uma descrição de cada registrador SFR. Para o banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Voltando aqui para o banco 0, eu tenho aqui, ó, o endereço do registrador, o nome do registrador, como é a divisão dos bits dele, qual é a descrição, qual é o valor inicial no reset, tá certo? E em que página do datasheet eu tenho detalhando cada registrador desse tipo. Então, é muito bom o datasheet, que ele vai realmente explicando tudo para você, tá certo? Então, esse é o banco 0, tá certo? E nós temos, então, o banco 1, 2 e 3 com a mesma descrição. Certo? Bom, existe uma coisa, viu, gente, que é muito importante no PIC, né? Mudando de assunto agora, né? Que é o seguinte, são chamados bits de configuração. Tá? O que são os bits de configuração? Eles também são chamados de fuse bits. Os bits de configuração, você vai configurar alguns recursos do processador, né, logo na inicialização dele. Tá certo? Ou seja,
De acordo com a programação desses bits, ele vai assumir uma funcionalidade ou não, né? Então, o que é que eu posso dizer com relação a esses bits de configuração? Estão me ouvindo, pessoal? Alô? Sim, professor. Beleza? Pronto. O que é que eu posso dizer com relação a esses fuse bits? Os microcontroladores PIC possuem regiões de memória definidas para uso específico, contendo os bits de configuração, né? Esses bits determinam o funcionamento fundamental do dispositivo. Você vai configurar o oscilador, o chamado Watchdog Timer, que é um temporizador importante, modo de programação, proteção de código. Vê uma coisa interessante. De repente, você fez aí um código muito interessante, um algoritmo, e seu projeto está funcionando muito bem. Certo? Aí você quer que ninguém faça pirataria do que você fez do seu projeto, né? Eu posso usar um fuse bit para bloquear a leitura do código, certo? Então, é proteção de código. Então, para essa funcionalidade, tem um fuse bit e tem vários outros também, né? Então, a correta configuração desses bits define o funcionamento do microcontrolador. E consulte o datasheet para maiores detalhes. Mas eu vou colocar aqui, ó, tá certo? Tá aí os fuse bits. Se você quiser, você vai lá no datasheet, tá certo? E programa aqui onde é que tem fuse bits. Lá embaixo, você vai ter alguma informação com relação, né, aos fuse bits. Aqui, ó, configuration bits, né? Chamado de configuração. Aí você configura o quê? Como é o reset, como é o WDT, como é o modo de sleep, proteção de código, não é isso? Que tipo de oscilador você vai querer? Se vai querer oscilador externo ou oscilador interno? Como é que vai ser dado o reset, né, de baixo para cima, de cima para baixo? Como é que você dá esse reset? Então, tudo isso aí você configura. E tem uma descrição aqui no datasheet, tá? Mas aqui eu tenho os bits, ó. Ou eu deixo em estado 1 ou eu deixo em estado 0 para obter uma funcionalidade ou não. Por exemplo, se eu quiser um code protection, tá certo? Se eu quiser um code protection, tá? Eu venho aqui nesse bit e coloco ele em estado 0. Quando eu fizer, desculpa, é aqui no bit 13. Se eu quiser um código protection, eu boto aqui em 0. Se eu botar esse bit em 0, nem a pau ninguém vai ler meu código. Não vou conseguir fazer pirataria. O chip vai trabalhar normalmente, vai ser lida a memória flash dele internamente, mas se alguém quiser ler de volta o código, não vai conseguir. Tá certo? Se eu quiser, por exemplo, habilitar o Watchdog Timer, é só colocar esse bit 2 aqui em estado 1. O Watchdog Timer é um cão de guarda. Ele dá uma temporização e o processador tem que apagar essa temporização. Se não apagar, depois da temporização ele reseta o processador. Isso é muito bom para evitar que o código entre em loop infinito, perdido, tá certo? Se você quiser desabilitar o WDT, é só botar 0 aqui. Então, tem vários bits de configuração. Hoje a gente não vai ver nada dele, mas na partir da aula que vem a gente vai configurar algum desses bits num exemplo de código já. Tá certo? Muito bem. E aí, gente, a gente vai entrar na parte das instruções. Tá certo? Mas a parte das instruções a gente vai deixar para ver na próxima aula. Tá certo? Aqui eu tenho, por exemplo, como é fisicamente uma instrução desse controlador. Ela é uma palavra de 13 bits. Tá certo? Com 1, 2, 3, 4, 5 bits, com 5 bits, eu tenho o quê? A definição do código da minha instrução.
Binariamente falando, gente, com 5 bits, eu consigo quantas combinações? Quem sabe me dizer? 32? Exatamente. Né? 2 elevado a 5 dá 32, não é isso? Se eu tenho 5 bits, combinando 0 e 1 aqui, eu consigo 32 combinações. Se isso aqui é o código operacional da instrução, como você bem disse, 32 instruções são possíveis nesse processador. Porque é aqui que a instrução é codificada. E os outros 8 bits, professor? É um operando que pode ou não ser trabalhado por essa instrução. Pode ou não. Tá certo? Se for para somar, por exemplo, a instrução aqui é de somar. Tá. Eu posso usar esse operando para fazer a soma. Um outro dado que está lá em W, por exemplo. Ok? Tá certo? Então, isso é como é implementado fisicamente uma instrução. Tá certo? E a gente vai começar, gente, a estudar, na próxima aula, o assembly. Tá certo? Por que começar com assembly? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram alguém falando mal de assembly? Sim ou não? Ninguém sabe dizer nada? Sei não, professor. Olha, porque eu já vi muita gente falando mal de assembly. A assembly é ruim, a assembly é chato, né? Você tem que conhecer tudo do processador para programar em assembly, tá certo? É porque ele é de baixo nível, né, professor? Então, exatamente, é uma linguagem de baixo nível. Mas, teoricamente, é mais complicado, né? Ele não é que ele é complicado, é que para programar em assembly, você tem que conhecer a arquitetura do processador. Tem que conhecer bem os recursos. E é exatamente isso que vocês estão fazendo agora. Vocês não estão vendo o que tem por dentro dele, não é isso? Né? A posição de memória RAM, os SFRs, GPRs, é isso? Então, se você conhece isso daí, né, você programa bem assembly. Porque para programar em assembly, você tem que conhecer a arquitetura do chip. Mas tem muito programador que tem preguiça de conhecer a arquitetura do chip. Aí por isso que não se dá com assembly. Porque quando você programa em C, você se abstrai desses detalhes todinhos, né? Uma coisa é você dizer o seguinte: eu quero que minha variável A fique na posição de memória 10 da memória GPR. Você está dizendo aonde. Mas quando você escreve em C, o que é que você faz? Inteiro A igual a 10. Pronto. E esse inteiro A, que é igual a 10, vai ficar onde na RAM? Você nem se preocupa. Quem é que faz esse trabalho por você? O compilador. Entenderam? Então, programar em C é mais fácil do que programar em assembly. Só tem um detalhe. Programar em assembly faz códigos muito mais precisos e enxutos. Muito mais eficientes. Então, essa transparência aí. Assembly, por que conhecer? Primeiro, adiciona conhecimento a você. Amplia a sua visão geral da arquitetura e como ela funciona. Certo? 2, você gera código mais eficiente. Ou seja, eficiência quer dizer rapidez. E o seu código está muito próximo da funcional do hardware do processador. Então, você entende bem como aquele código vai funcionar, como o processador vai funcionar. Uma terceira vantagem é a seguinte: é a linguagem nativa do microcontrolador, entende? Todos os exemplos funcionais no datasheet são em assembly. Não tem um exemplo em C. Pode ir lá no datasheet. Você vai ver inúmeros exemplos de como usar vários recursos do controlador. Tudo em assembly. Certo? Mas a quarta característica que eu acho mais interessante. Se você programa bem em assembly, você vai programar melhor em C. Por quê? Há uma eficiência no transporte do assembly para o C. E as funções em assembly são modularizadas nas funções em C. Então, se você programar bem em assembly, você vai programar muito bem em C. E você vai desenvolver códigos eficientes, enxutos e bem interessantes em C. Porque depois que você aprende microcontrolador, meu caro,
tudo que você vai escrever é em C. Você vai deixar o assembly para lá. Mas o assembly vai te dar uma amplitude de visão funcional muito grande. E isso vai ser bom para você programar em C. Então, por isso que o curso da gente tem que ver assembly e depois ver C. Ok, pessoal? A partir daqui, pessoal, a gente vai ver o quê? A gente vai ver as instruções, tá certo? Mas isso a gente vai ver na aula que vem, tá bom? Porque a gente vai dar uma pincelada revisando o que a gente viu nessa aula e vai ver as instruções, tá certo? E a partir daí a gente vai começar a escrever código, tá joia? Então a aula que vem, a terceira aula, já vai ser um pouco mistura, né? De teoria com prática, tá joia? Bem, pessoal, a gente tem uma lista de exercícios para responder, tá? Aqui até sexta, né, professor? Ah, não, essa daí já é A2, né? Já é outra lista. Isso, Vocês estão com a lista para entregar até sexta, tá certo? Bem, já que vocês já estão com a lista, eu vou deixar esse outro exercício para a gente implementar na próxima terça, porque de acordo com nossa programação aqui, deixa eu ver. É para o dia 26, se eu não me engano, a segunda lista, professor. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Atividades. A lista de exercício 1 é para entregar dia 22. É isso? Isso, e A2 no 26. Aí essa data aqui a gente vai mudar, tá certo? A gente vai entregar uma dia 22. É isso? Deixa eu ver. Que é sexta-feira. Mas a gente vai mudar essa data daqui. E depois eu ajusto ela, tá certo? Okay? Beleza, professor. Obrigado, viu? Pronto. Porque vejam só. Agora, que é bem grandinha nessa segunda lista, né? Eu tinha dado uma olhada. Exatamente. Tem muita coisa para ver. Então, a gente e vai querendo terminar... ou não, você tem que fazer exemplo também, né? Isso, aí a gente vai ver o restante do assunto nessa transparência para vocês poderem responder isso aqui. Tá bom? Agora, façam isso, viu, gente? É pouca informação ou muita informação? Digam aí, vocês. Bastante, é só ver pelo tamanho das listas, né? Exatamente. Foi muita informação entre que hoje, né? Então, assim, muita informação significa que você, se não ler, vai esquecer rápido. Entendeu? Então, peguem o datasheet e dêem uma olhadinha, tá certo? Peguem assuntos na internet, falando sobre a arquitetura do PIC, funcionalidade. Tem uma apostila lá no nosso grupo de discussão. Deixa eu ver aqui. Cadê? No Google Drive. Tá certo? Aulas, datasheet, documentação, código, lista. Deixa eu ver uma coisa aqui, viu? Aqui é só datasheet. Né? Mas, enfim, na internet, aí, botando lá no Google, você vai achar muita coisa interessante para poder dar uma lidinha além do datasheet. Tá joia, gente? Façam isso, não deixem de estudar, não. Ok? E na semana que vem a gente continua. Então, nosso calendário, sexta-feira, é a entrega da lista, tá certo, gente? E na terça-feira que vem a gente continua esse assunto aqui. Tudo bem? Então, na sexta vai ser assíncrono, né, professor? A sexta... Não tem aula. Não, caso, né? É para vocês terminarem a lista e postarem lá. A nossa Pronto, nova aula sincronizada. Vai ficar, então, só desse jeito, e caso tenha alguma aula na sexta-feira, o senhor avisa a gente, né? Aviso. Por exemplo, no feriado de 2 de novembro, a gente vai ter que transferir para sexta. Beleza? Não, tranquilo, sem problema, professor. Ok? Para a gente não perder a semana, porque a gente só tem 14 semanas de aula. Viu? Para tudo. Para tudo. Para prova, para apresentação de projeto, para lista, tudo. Beleza, gente? Ok. Então, eu vou fazer aqui a minha chamadinha, viu? Deixa eu pegar aqui minha ata. Espera só um minutinho. Eu voltar aqui. Para a apresentação. Okay. Vamos ver quem está aqui hoje. Hoje é dia 19, não é isso? 19/10. A aula foi teórica ainda. O Felipe Scarf está aí, gente?
Não. Fernanda. Fernanda Moraes não está, né? Geisiane. Presente, professor. Geisiane. Guilherme Fernandes. Presente. Leonardo Santos. Aqui, professor. Leonice. Liliane. Presente, professor. Beleza. Marcos Vinícius. Presente, professor. Marcos Vinícius. Carneiro Silva, não é isso? Da Cruz. Carneiro da Cruz. Matheus Nunes. Matheus está aí? Aqui, professor. Presente. Matheus, beleza. Rafaela está aí? Presente, professor. E Varivelton? Acho que não, né? Muito bem. Então, pronto, gente. Foi isso, né? Estudem aí pelo datasheet, viu? E qualquer dúvida no mural, né, pode colocar lá e a gente vai tirando a dúvida de vocês, tá joia? Alguma pergunta? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá certo? Interrompendo nossa gravação, finalizando nossa aula.